Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Nessa noite fria, com chuva, mas nem por isso nós precisamos abrir mão da nossa oportunidade de melhorarmos através do estudo dessa doutrina maravilhosa, que muito alento nos traz e que nos mostra o rumo que devemos seguir na nossa vida. Inicialmente, peço a todos vocês um momento de reflexão que eleve o seu pensamento ao nosso Pai, agradecendo por estarmos aqui reencarnados, disponíveis para o aprendizado, tendo essa oportunidade tão importante, tão necessária para o nosso crescimento. Que possamos sempre ter em mente o exemplo do nosso Mestre Jesus, com o apoio amoroso dos nossos mentores, de toda a espiritualidade amiga, que de forma colegiada se junta, tentando nos inspirar e nos mostrar o caminho certo, fortalecendo as nossas boas decisões. E dessa forma, damos início então a esse trabalho, a essa conversa que não tem outro sentido, outra pretensão, senão o esclarecimento e nos fazer melhor. Que assim seja. Hoje nós vamos ter a oportunidade de trabalhar um tema muito interessante que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede prefeitos, instrução aos espíritos, o dever. Nós hoje vamos falar então sobre o dever. Nós não estamos falando, nós geralmente quando falamos do dever, pensamos muito do dever, das nossas obrigações, de pagar as contas do dia, do nosso trabalho, né? Do nosso dever com a nossa família, do sustento. Não é esse dever que nós queremos trazer hoje o enfoque. O dever que nós estamos trazendo hoje para essa reflexão é o dever moral. E o dever moral, ele é uma obrigação moral da criatura, tá? Para consigo mesmo. Tá? Só depois para com os terceiros. Isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente trata isso e a gente diz que a primeira obrigação é conosco e depois então é com os outros, dá um falso entendimento de que nós estejamos incentivando o egoísmo. Mas não é isso. Em verdade, tá, o fato de nós termos que nos colocar em primeiro lugar, como as obrigações primeiras são as nossas, é porque nós reencarnamos para quê? Nós reencarnamos justamente para progredir, para nos redimirmos das nossas falhas, para restabelecermos a nossa ordem moral, para repararmos aquelas pessoas, os prejuízos causados para outras pessoas, para expiarmos aquilo que fizemos errado e nos dar conta de entender o outro lado daquele que se deu prejudicado. Então, esse é o compromisso. Nós tivemos a oportunidade, através da misericórdia divina, de podermos reencarnar para fazermos tudo de novo, de uma forma menos equivocada do que as vezes anteriores. Então, é por isso que se traz sempre que o primeiro dever é para conosco. Agora também é certo que não tem como nós progredirmos sem fazermos o bem aos outros. Se nós não entendemos que o bem-estar dos outros está diretamente ligado ao nosso dever, ao nosso progresso, nada vai acontecer. Então vejam que não existe nenhuma conotação egoística quando se traz isso, que nós em primeiro lugar, porque é o dever para conosco em primeiro lugar. Não é nós nos beneficiarmos em primeiro, né? Não, é nós trazemos as obrigações que nós temos para conosco, de tentarmos alcançar a felicidade, a verdadeira perfeição, através da nossa melhora. Então, feito esse primeiro registro, né, do dever moral, do dever para conosco, nós precisamos entender que o dever é um dos sentimentos mais difíceis que nós nos deparamos. Por quê? Porque geralmente o dever
ele se apresenta de uma forma antagônica à atração dos nossos interesses, aos sentimentos do nosso coração. Vejam que nem sempre aquilo que a gente deseja, o que a gente quer, ele vai ao encontro do nosso dever para consigo. Por quê? Porque se nós viemos para evoluir, a dificuldade, ela faz parte disso, desse entendimento. Né? A palavra dever nos traz o sentido de melhora. Essa melhora nós vamos galgando com o tempo através do nosso esforço. Se nós trouxéssemos uma comparação com o nosso trabalho, nós não precisamos trabalhar 30 dias para depois receber. Ninguém recebe adiantado para depois trabalhar, não é verdade? É a mesma coisa. Nós viemos aqui para trabalhar, para nos melhorarmos, para então depois nós recebermos o nosso pagamento, o nosso prolabore, que é a verdadeira felicidade. Então isso é muito difícil. E por que é difícil? Porque o dever material, aquele a gente consegue identificar nos outros. Mas o dever moral, não. O dever moral, ele é silencioso. Só nós sabemos qual é o nosso dever moral. Só nós sabemos disso. Então, só quem nos cobra isso, uma vez que a gente não esteja galgando o cumprimento desse dever, né, é a nossa consciência. Então, vejam que isso faz com que, se nós não estivermos cumprindo o nosso dever, mas a gente estiver fazendo alguma coisa que aos olhos dos outros possa ser alguma coisa boa, para eles, aparentemente, nós estamos cumprindo o nosso dever para conosco, mas a realidade não vai ser essa. E isso faz, o que acontece? Quando não se cumpre o dever, o que se faz? Se contrai uma dívida. Então, é muito complicado isso e é difícil, porque nós temos toda uma inclinação para nos mantermos de uma forma muito mais confortável, muito mais leve da nossa vivência, da nossa reencarnação, né? E temos um dever nos chamando, nos conclamando ao trabalho, à persistência, à disciplina, à evolução, e aonde a única pessoa que está apta a ter essa percepção e cobrarmos de nós é nós mesmos. Então é uma cobrança silenciosa, que a partir do momento em que nós abrimos mão da necessidade, da convicção de que nós temos que nos melhorar, nós acabamos nos afastando do dever obrigatoriamente. Nós precisamos fazer uma reflexão que desenvolver o dever conosco, a nossa singularidade, a nossa individualidade, ela é fundamental para isso. Tá? Só és o único preparado para desenvolver a tua individualidade no transcorrer da tua longa jornada evolutiva. O que quer dizer isso? O que quer dizer é que nós somos unos, nós somos indivisíveis. E se nós somos singulares em função disso, cada um tem um dever diferente do outro. Como assim? Em função do fator tempo e intensidade. Todos precisamos fazer o bem. Mas o bem? Sim, todos vamos fazer o bem, está tudo certo. Todos precisamos trabalhar? Sim, todo mundo precisa trabalhar. Mas é a forma de que cada um de nós tem um tempo diferente de fazer as coisas. Tem um tempo diferente, uma forma de reação diferente, tanto para as coisas ruins como para as coisas boas. E é nessa singularidade que faz com que o dever de cada um não seja igual ao do outro. Mas volto a repetir, em razão da singularidade, em razão do tempo, não da natureza. A natureza é a mesma. Existe um capítulo da obra dos Mensageiros do André Luiz, em algum momento, um dos personagens, o Aniceto, ele nos traz que não existe um metro quadrado do nosso planeta que seja igual ao outro. O nosso Pai, ao construir o nosso
universo, ele não botou isso dentro de um sistema serial que nem se fabrica automóveis, que nem se fabrica calçado. Não. Cada coisa é diferente da outra, ela tem alguma similaridade. Nós podemos olhar dentro de uma paisagem, um deserto de vários 1000 hectares, mas se nós conseguíssemos quadricular ele metro por metro, nós veríamos que cada metro é diferente um do outro, mesmo sendo do mesmo deserto com a mesma areia. Todos têm uma certa singularidade. Tá? Isso acontece conosco. Acontece conosco, acontece com a nossa vida. E para problemas diferentes, para necessidades diferentes, soluções diferentes. Tá? Então, só nós temos condições de descobrir qual é o nosso dever. Através de como? Através da nossa consciência. É a nossa consciência. E como é que nós cumprimos, então, o nosso dever quando nós o identificamos? Através do nosso livre-arbítrio. É o nosso livre-arbítrio que nos mostra se estamos cumprindo o nosso dever ou não. Se nós entendemos que era nosso dever, como bons espíritas, trabalhador de uma casa espírita, estamos hoje no trabalho, é o livre-arbítrio que nos faz vir, porque a noção de dever nós já tínhamos, que é muito importante para nós termos um trabalho nessa casa. Podemos exercer o papel, seja de facilitadoras, de passistas, de médiuns, enfim, seja o trabalho que for, todos os trabalhos são importantes, todos os trabalhos são necessários. Mas nós podemos ter essa consciência de não estarmos vindo, e o fato de não vir faz parte do nosso livre-arbítrio, porque nós já temos a consciência dessa necessidade. Bom, continuando isso, quando a gente começamos a conversar em dever, mas até onde? Como é que começa o dever? Aonde termina o dever? Nós não temos direito, nós nos reencarnamos, e não temos direito sobre nada? Claro que não é assim. Temos sim. E uma máxima que já é conhecida por todos nós desde crianças é que o nosso direito termina aonde começa o direito do outro. O nosso dever começa aonde começa o direito do outro. Então, isso é muito importante que a gente tenha por nós, e o Evangelho nos traz, dentro daquela instrução dos Espíritos, o dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite de não desejais ninguém transponha em relação a vós. Então, nos é imposto um limite, mas nós também impomos um limite ao outro, que é justamente o da nossa felicidade, o da nossa tranquilidade. E como é que nós conseguimos, então, isso parece ser uma coisa tão subjetiva, porque as pessoas se dão o direito a opinar na vida dos outros, a interferir na vida dos outros. Então, como é que isso tudo acontece? O nosso Pai, que é perfeito e nos conhece, pois somos sua criação, Ele nos criou todos iguais. E uma das ferramentas mais eficientes que Ele usa para que nós possamos entender que todos nós somos iguais é a bênção da dor. A dor iguala os homens. O mais rico para o mais pobre, todos têm a mesma dor de dente. É a mesma intensidade. Um pode ter acesso a uma medicação, a um tratamento mais eficiente, que dure menos tempo, mas aquela dor, aquela intensidade da dor é igual. É a mesma dor de barriga, a mesma dor de cabeça, é o mesmo cansaço. Então a dor iguala todos os homens. E isso faz com que nós consigamos então perceber, talvez de uma forma única, aquilo que o outro sente. Porque se nós sabemos que a dor é igual, a partir do momento em que me dói o pé quando alguém me pisa em cima do dedo,
essa vai ser a mesma dor que vai causar ao outro quando eu pisar em cima do dedo dele. E então eu tenho um comparativo para me dar conta se eu tenho direito ou não de pisar no pé dele, porque aí eu tenho a compreensão do que eu causo quando eu faço isso. Então veja que interessante quando a gente consegue perceber isso. Então nós temos noção sim de dever. Se o dever, nosso dever, é não adentrarmos na felicidade, na tranquilidade do terceiro, quando nós pisamos no pé dele, o que nós estamos fazendo? Então, a partir dessa compreensão do que o Evangelho nos mostra, através das instruções dos Espíritos, fica muito claro que nós temos sim, nós temos parâmetros para saber qual é a conduta adequada para o nosso próximo. E quando nós temos esse entendimento, isso começa a nos dar condições de, mesmo que a gente deseje de fazê-lo, a gente não o faz. Quando a gente não o faz, nós cumprimos o nosso dever. E quando nós cumprimos o nosso dever, nós melhoramos. Nós melhoramos porque isso nos dá mais maturidade, nos dá mais vigor. Assim como o atleta que treina repetitivamente determinados tipos de exercícios, que isso vai lhe dar mais força, que isso lhe dá velocidade, lhe dá resistência, a mesma coisa acontece quando nós estamos na busca, quando nós estamos comprometidos com o nosso dever. A cada dia que nós conseguimos cumprir o nosso dever, ou pelo menos encaminhar no sentido dele, isso faz com que cada vez nós vamos ser mais resistentes àquele tipo de tentação que nos leva a um desvio da nossa conduta cristã, da nossa conduta espírita. Então, é a prática, né? É a continuidade, é a persistência que nos faz vencermos isso então. Cumpre o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. Olha que coisa linda isso, e que coisa difícil. Nós a um só tempo somos juiz e somos escravo. Somos juiz porque temos a percepção de saber se aquilo ali é bom ou mal para a nossa evolução, e se nós estamos adentrando ou não do direito do terceiro. E somos escravos porque nos submetemos àquilo que é certo e que deve ser, mesmo que não tenhamos vontade, mesmo que estejamos contrariados, porque em um determinado momento nós gostaríamos que isso fosse possível. Há poucos dias, conversando com um amigo, ele chegou e disse: é muito fácil ser honesto quando não falta dinheiro. Agora, quando as contas vencem, quando a comida falta na mesa e tal, a gente começa a questionar a nossa honestidade, porque muitas vezes está lá o dinheiro em cima da mesa, se sabe que não é nosso, mas a necessidade começa a tentar se justificar para nós, de nós nos darmos o direito de pegar. Ele tem mais do que eu, esse dinheiro eu vou pegar, quando a gente sabe que não é nosso. É o dever moral de sabermos que nós temos uma dificuldade, nós temos que vencer ela da forma certa, porque é só fazendo da forma certa que nós vamos poder realmente nos sentir com o dever cumprido sobre aquele quesito. Toda vez que nós sabemos que deixamos de cumprir o nosso dever e tentamos justificar isso como um ato de necessidade, é um desvio, é um equívoco, é uma burla que nós estamos fazendo em função do nosso dever, em função das nossas obrigações. Então não se justifica. Nenhum de nós vem ao mundo para carregar uma cruz maior do que ele possa suportar. O peso da cruz de cada um de nós é proporcional à nossa capacidade de carregá-la. Então, por mais difícil que seja a empreitada que nós estamos cumprindo aqui, nós precisamos, em primeiro lugar, tentar compreendê-la, de qual é o sentido dessa dificuldade, qual é o sentido desse sofrimento.
porque nada vem por acaso. Nada vem sem ter um sentido, sem ter uma utilidade, sem ter uma inteligência. O dever é o mais belo laurel da razão. O homem tem de amar o dever, porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Nós devemos amar o dever, porque mesmo ele sendo difícil, mesmo ele muitas vezes se mostrando extremamente distante da nossa vontade, do nosso alcance, da nossa capacidade, é ele que garante o nosso progresso. É cumprindo o nosso dever moral que nós vamos evoluir. A nossa ascendência moral, a nossa ascendência espiritual está diretamente vinculada ao cumprimento do nosso dever. Não existe atalhos, não existe terceirizações. Aliás, as terceirizações é uma coisa que nós temos que cuidar muito. Nós cometemos, principalmente como pais, como irmãos, como amigos íntimos de alguém, temos muitas vezes, na pretensão de ajudar, assumir o dever que não é nosso e que é de outros, achando que nós o estamos ajudando, mas na verdade nós estamos tirando o que é a oportunidade de ele melhorar, nós estamos tirando o mérito dele de conseguir alcançar o cumprimento do seu dever. O pai que faz os temas para o aluno, para ele tirar uma nota boa na prova, para o professor respeitar ele, para os alunos, faz o quê? Tira o respeito do próprio filho. O filho perde o respeito por si mesmo. Quando ele sabe que aquele elogio do professor, parabéns, tiraste 10, que aquele 10 é para o pai dele, não é para ele. Então, mas eu quis ajudar o meu filho, ele sempre tem nota ruim, os colegas gostam dele, então ajude ele a aprender. Contrate um professor, ou estude junto com ele, lhe oriente, lhe mostre, estimule, incentive, mas não faça para ele. Toda a espiritualidade nunca vai cumprir as nossas obrigações, nunca vai cumprir o dever que é nosso. Eles podem sim e fazem, nos ajudando a mostrar o caminho, nos estimulando, dizendo, vai, está certo, isso, persistência, está difícil, mas você vai conseguir. Isso a espiritualidade faz todos os dias conosco. O problema é que nós fazemos muito barulho para escutar. As nossas perturbações, os nossos pensamentos o tempo todo pensando, porque o meu dinheiro, não sei se o meu orçamento vai dar, mas a saúde, a minha namorada, o meu carro, enfim, e nós trazemos um monte de preocupações para a nossa mente, e faz com que a gente não consiga escutar de forma intuitiva o que a espiritualidade tenta nos dizer. Isso, segue, dá valor só ao que é importante, procure e persista no necessário, e não no seu desejo. A verdadeira vida é lá na erraticidade, no mundo, no plano espiritual. Você está aqui justamente para dar uma maior velocidade na sua criação, na sua melhora. Então, eles nos ajudam a dar urgência e importância naquilo que nós precisamos melhorar. Então, por isso que nós precisamos amar o dever. O dever é o nosso norte. É o que realmente faz com que, a partir do momento em que a gente cumpra, nós temos aquela sensação de alívio, de leveza, na consciência tranquila. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Aviso a todos, não usem como uma forma de estímulo, diga assim, não, eu vou me dedicar nessa reencarnação, porque eu cumprindo o dever aqui, eu estou liberado depois. Sinto em dizer a todos que não é assim.
O dever não cessa nunca. Nós sempre vamos ter, sim, um dever para com o nosso Pai. Nosso Mestre Jesus Cristo, o Espírito mais perfeito que já teve no orbe terrestre, tem dever para com o nosso Pai. Que dirá nós então? Então, é ótimo que nós possamos nos acostumar com essa palavra, que nós possamos começar a entendê-la, que nós possamos persegui-la como realmente a razão da nossa reencarnação, de cumprirmos o nosso dever, de cumprirmos as etapas necessárias para o nosso crescimento. Desenvolver o dever conosco, nessa singularidade, é assumir os compromissos nossos, só nossos, e não de outros. Cuidado, muitas vezes, dentro da caridade, que é hoje, o que é uma das grandes ferramentas que nós temos de evolução, tá? A caridade não humilha. Realizarmos o que é dever de um, para facilitarmos o caminho dele, nós estamos tirando o quê? A dignidade, que nós já havíamos conversado antes. Tá? Então, temos que ter essa clareza do dever, da caridade, da fé. Aliás, a fé é um grande, é o terreno fértil para nós conseguirmos nos manter próximos do nosso dever. Então, meus irmãos, minhas irmãs, essa é a reflexão que nós queríamos trazer para vocês, onde a palavra dever não é tão feia assim, muito pelo contrário. Como nos disse a essa orientação dos Espíritos, nós devemos amar o dever, porque eles é que nos melhoram, eles é que nos vão dar condições de evoluir. E por fim, cuidado, nunca confunda dever com obrigação, porque obrigação é aquilo que nós entendemos necessário para que as outras pessoas gostem de nós. E o que as pessoas acham de nós não tem a menor importância quando nós ainda não nos conhecemos e nós não sabemos de nós. Que possamos todos ficarmos em paz e nunca esquecendo em perseguirmos, de entendermos, de compreendermos e de perseguirmos o nosso dever, como nossa única forma de melhorarmos, chegarmos à felicidade. Muito obrigado a todos pela